Carla Mendes, seja bem-vinda ao Papo Reto Original. E o nosso papo de hoje é a comunicação. De fato, a comunicação é um processo social primário, né? É isso? Então, a gente quer saber de você como surgiu isso, porque até onde eu sei, a comunicação é muito antiga. O ser humano se comunicava através de desenho, de gestos, de símbolos. Então, a gente quer saber de você, do seu conhecimento, como surgiu isso e é isso aí. Cara, de fato, a comunicação é talvez uma das primeiras relações entre povos, né? Entre seres humanos antes da gente ser aí já Homo sapiens, né? Antes disso, na evolução do homem, ele já se comunicava entre tribos, né? E entre povoados e tudo mais, por desenhos e tal. Os primeiros registros de comunicação que o homem fez um registro para guardar para outras pessoas, né? Porque a comunicação é você querer passar uma mensagem. E os primeiros registros de que, de fato, alguém queria passar uma mensagem para outro alguém e que deixou e que fez esse corre para fazer isso e garantir que isso acontecesse, foi... a mensagem é bem simples, assim, do tipo... vendeu-se X toneladas de cevada por tantas moedas de qualquer coisa, que sei lá, a moeda da época. Isso há milhares e milhares de anos. Então, esses são os primeiros registros de comunicação oficiais que se tem. Então, de fato, a comunicação é sim um processo social primário, porque era a forma das pessoas, né, dos povos se unirem. É uma necessidade, né? Uma necessidade total. E assim, muito antes desses registros serem feitos, por exemplo, registros escritos ou desenhos ou qualquer coisa assim, já havia essa comunicação por sons, né, entre gerações antes do Homo sapiens, né, o Homo erectus já fazia isso por necessidade, para avisar do perigo, para avisar que outra tribo estava chegando, que tinha um animal perigoso perto. Ou até mesmo para fazer contato. Tem um filme, né, que tem essa relação com os extraterrestres. Qual que é o filme? A Chamada? A Chamada. A Chegada. A Chegada. A Chamada, não. A Chegada. A Chegada. Que os ETs, eles querem se comunicar com os seres humanos e acaba se comunicando através de símbolos. Sim. E eles têm que decifrar tudo isso. E aí, não só a comunicação era uma necessidade, mas o estudo da comunicação também. Porque o mundo... tem um estudo para isso. Porque eu me comunico de uma forma, a gente se comunica de uma forma aqui no Brasil, as pessoas se comunicam de outra forma, sei lá, na Groenlândia, e as pessoas se comunicam de outra forma na Mongólia. Imaginem vocês... como era isso antes de existir a internet e o Google Tradutor. Então, como é que você ia pegar os símbolos e colocar no Google Tradutor? Deixa eu te perguntar uma coisa. A simbologia é algum tipo de linguagem? Ou eu tô falando alguma besteira? Não, a simbologia é um tipo, sim. Porque é bem antigo, né? Sim, a simbologia foi uma espécie de primeiro idioma que existiu, né? Então, antes das pessoas escreverem palavras, já existia um alfabeto. Não só o nosso alfabeto, mas o alfabeto grego, por exemplo, que é diferente do nosso. O alfabeto, sei lá, as letras na Rússia são diferentes. Isso é muito louco, meu Deus na Arábia, por exemplo, é totalmente diferente. As pessoas leem, a gente lê da esquerda para a direita. Lá eles leem da direita para a esquerda. Ou no Japão, por exemplo. Quando eu estive no Japão em 2012, 2012, acho, 2013. Você chega no Japão, parece que você é analfabeto. Tudo desenhado. Você precisa pegar um avião correndo e não tem placa. Você fala, vamos aqui. Se não der, não deu. E aí você percebe a dificuldade de comunicação das pessoas. Porque se você não fala alguma... Porque não existe uma língua universal. O que mais se fala é o inglês hoje. Depois do inglês é o mandarim. Caraca, eu achava que era espanhol. Pois é. Pois é. Aqui, né? Mais pra cá, né? Exatamente. Então, você tem que se virar de alguma forma. Existe uma linguagem universal chamada mímica. A linguagem universal da mímica serve em qualquer país do mundo. Você se vira. Se você precisa se virar, justamente porque a comunicação é uma necessidade, você vai se comunicar. Você não precisa falar para se comunicar. Mas assim, até na mímica tem coisas que são proibidas em outros países que aqui é normal pra gente. Exatamente. Mas essa coisa dos símbolos, assim, hoje no Japão, na China, nos países orientais que usam, né, os desenhos, no Japão chama kanji, na China não vou saber qual é o nome, mas
Os kanjis no Japão, hoje eles são ensinados nas escolas, mas as letras, como as nossas, também são. Então, as palavras são escritas em japonês, mas são escritas como nós escrevemos em inglês, como se escreve em francês, como se escreve em alemão. Diferente do russo, por exemplo, que tem umas letras específicas. Ou no dinamarquês, por exemplo, que tem um A diferente. É um A com uma bolinha em cima. Tem um som completamente diferente que a gente não tem no português, nem no espanhol, nem no inglês. É um som do dinamarquês. Então, a comunicação, ela é completamente adaptável. E ela não para de mudar, né? Recentemente, a gente teve uma reforma na língua portuguesa e muitas pessoas ainda não pegaram todas as regras que mudaram. Regra de acentuação e tudo mais. Foi em 2009, eu acho, né? Se eu não me engano. Acho que foi em 2009. Tanto que, assim, tanto a comunicação tá sempre mudando, que aqui no Brasil a gente tem um puta museu da hora, que é um dos museus mais legais do Brasil, que é o Museu da Língua Portuguesa. Completamente interativo e pegou fogo até recentemente, mas conseguiram recuperar boa parte. E, cara, é uma das coisas mais legais de São Paulo de se visitar. É o Museu da Língua Portuguesa. Não, que é engraçado também essa diversidade, né? O Brasil, cada cantinho tem sua forma de se comunicar também, mesmo sendo a mesma língua, mas são coisas diferentes. Tem a prima da Laru, ela chega lá do Nordeste falando coisas que a gente nem faz ideia aqui. Você faz assim, ó. Eu não entendi. Não faz? Você não olha assim, você fala... Então. Não sei o que você tá falando. Não é? Acho super engraçado, mas pra eles é super normal, né? Cara, eu fui pro Rio Grande do Sul pra trabalhar. Aí eles falam rápido e vão juntando as palavras, né? Mais cantado também, né? Uns baguritos. Tu chega num lugar e tu fala assim, Carlinha, tu come carne de gado? Eu falei, como carne de gato? Tu come carne de gado, Carlinha? Eu falei, carne de gado? Assim, você não fala aqui em São Paulo, vamos comer um bife. Você não fala, vamos comer carne de gado. Ninguém fala. Quando a gente fala carne bovina, ainda é muito. A gente fala carne, né? Quando a gente não fala carne bovina, carne suína, carne de frango. A gente fala carne de porco, frango e carne, né? Lá não, tu come carne de gado? Como, né? E gírias, tudo é diferente. E o Brasil é continental. O Brasil é o país é do tamanho de um continente. Não tem como todo mundo falar igual. E voltando pelaquela questão da necessidade, na época que existiu o escambo, não existia o dinheiro. E se não existisse o dinheiro até hoje, como seria o mundo? Como seria a comunicação hoje? Cara, certamente a gente teria adaptado a comunicação para vender e comprar coisas, né? A gente ia pegar o escambo e adaptar para a realidade de hoje. A gente ia ter que ter modalidades de escambo, a gente ia ter que ter forma de comunicar essas operações de algum jeito, né? Porque o mercado, a economia precisa ser comunicada também. Ela só caminha porque as informações circulam. Então, quanto custa esse celular? Custa X reais, mas se eu tiver 2, ele já custa menos, porque você tem mais oferta. Então, se tiver 1.000, ele vai custar menos ainda, porque você tem mais produto para oferecer, né? Então, o dinheiro e o preço das coisas, melhor dizendo, ele é reflexo de uma comunicação. Que comunicação? O encontro das informações de oferta e as informações de consumo. O escambo veio através da agricultura? Foi a necessidade disso? Veio. Porque como é que começou isso, né? Você cultivar... Quando o homem começou a dominar as técnicas de cultivo, né, ele passou a cultivar em escala. Então, ele passou a cultivar não só para ele. Ele passou a cultivar para ele, para sua tribo, para sua família, depois para sua tribo. E aí ele começou a perceber que ele conseguia fazer um pouco mais. Aí o que sobrava, ele guardava, ele se planejava. O que sobrava, o excedente, ele vendia. Eu tenho um pouco de trigo. Se eu te dou um pouco de trigo, você me dá um pouco de cevada, que eu tô sem aqui. Não, demorou. E era assim, né? Eu tenho umas batatas aqui que dá para trocar por X quilos de arroz. Não, vamos fazer. E era assim. E quando que isso foi mudando? A partir do momento que você foi tendo a percepção de que o custo das coisas acontecia. Tem aquela questão também do cara que tem um arroz, não queria a batata em troca. Tem essa questão, não tem? Tem. Ele queria... É que assim, né? O termo salário vem porque, de fato, as pessoas eram pagas em sal. Sal. Interessante. Né? O peso das coisas, né? E aí foi mudando isso. Foi justamente a questão da necessidade.
né? Pô, eu não preciso de batata. Como é que eu vou fazer para vender o meu trigo e ter alguma coisa em troca para que eu possa investir e fazer mais trigo? E aí foi essa questão da necessidade e foi rolando essa adaptação até que o homem, aos poucos, foi entendendo essa questão monetária das coisas, né? A questão monetária e a questão da comunicação, elas vieram se caminhando juntas. E outra coisa legal de falar também é quando você não... Isso aqui não custa R$2.000. Isso aqui custa 40 horas de trabalho. Exatamente. Ou, sei lá, né? Muito, muito engraçado pensar nesse sentido. Porque aí que aí vira uma outra... A chavinha muda, gira, né? E você já tem uma percepção diferente de pagar R$2.000 ou você pagar 40 horas de trabalho. Porra, vale 40 horas de trabalho, né? Essa questão de preço e valor, ela tem essa diferença. Quando você agrega valor para uma coisa, você está colocando ali conhecimento, pesquisa, inovação. Só você tem isso. Só você sabe fazer isso. E a agricultura mostrava muito isso para as gerações antigas. Só eu dominei essa cultura, né? Porque como é que as pessoas se alimentavam antes? Elas se alimentavam daquilo que elas viam. Daí testava, não morria ninguém? Podemos comer isso aqui. Não, morreu. Então não dá para comer, veneno. Daí, o que aconteceu? A partir do momento que os caras foram dominando as técnicas de cultivo, né? Eles foram se aprimorando. A mesma coisa, ele vai plantando de um jeito, na próxima temporada planta de outro jeito, que ele vai colher mais, e assim vai. E aí você agrega valor àquilo, né? Colocar o seu conhecimento, só você sabe fazer aquilo. Então, é o seu diferencial. E o seu diferencial custa, né? Você tem que cobrar pelo seu diferencial, porque está ali dedicado conhecimento. E conhecimento é a coisa mais preciosa que alguém pode ter. Podem te tirar tudo, podem te tirar esse mic, essa caneca, esse telefone, mas ninguém pode tirar aquilo que você aprendeu. Por isso que tem que colocar valor, é o valor agregado das coisas, né? O que veio primeiro, a comunicação verbal ou visual? A comunicação visual. Foi por questão de gestos, todas essas Sim, coisas. E a sim. comunicação verbal, quando surgiu? Cara, ela começa a partir do momento que as primeiras espécies começam a emitir sons. Eles começam a identificar sons similares, né, entre as espécies. E aí, os animais se comunicam assim. A forma como os macacos emitem sons, como os leões rugem, como os passarinhos cantam, isso tudo é reflexo, é comunicação. Então, essa comunicação sonora, ela é milenar. Desde que o mundo é mundo, ela existe. Desde que o mundo é mundo, ela existe. E aí, a evolução tudo do tem homem, som, né? Tudo, cara. Tudo. Né? A gente se comunica assim ainda hoje, né? E é muito... A gente aprendeu a falar e formar frases e fazer sentido. Mas antes, quando a gente olha, né? Os homens das cavernas, o Homo erectus, fazendo... a gente não sabe. Mas, porra, eles sabem, né? Ou, sei lá, índios, por exemplo. Tem a questão da entonação, né? Total. Pergunta, exclamação. Total. E isso, parece que não. Mas pra eles fazia sentido. Já tinha pergunta e resposta naquela época. Ou tipo, cuidado, tem perigo. Ou, não, pode ir que tá suave. Hoje a gente fala, pode ir que tá suave. E do jeito deles, eles falavam qualquer coisa que fazia sentido, né? E pensando nesse lance também de que a comunicação sempre esteve presente com a gente, mas nos dias de hoje, para muitas pessoas é difícil se expressar em público, falar na frente da câmera, o podcast mesmo. A gente aqui, a gente ficava no backstage, pra gente vir aqui colocar a tapa a cara. A gente a sabe cara tapa, como né? só que a gente não tem experiência de estar aqui falando diretamente para a câmera. A gente sabe, a gente consegue guiar a pessoa, você tem que fazer assim, assim, assim. Só que a gente não tem esse talento, né? Porque é um talento da pessoa também ser comunicativa direto, né, com a câmera. E pode complementar. Isso também, assim, vem na questão dos tópicos. A gente queria conversar um pouco, entrar mais nesse assunto. Como se expressar em público. Como falar numa entrevista de emprego, por exemplo. E essas questões aí. Você pode falar melhor pra gente. Cara, a grande sacada da comunicação, na verdade,
de ser comunicativo é você ser quem você é. Se você tentar ser qualquer outra coisa que não te deixe 100% confortável, esquece. Você não vai conseguir passar mensagem nenhuma. Nenhuma. Então, a primeira coisa, como comunicadora, que me fez ser uma pessoa comunicativa efetivamente, era respeitar a minha essência. Aquilo que eu sou. É óbvio, você está numa entrevista de emprego, você não vai falar gírias, você não vai falar, né, palavras de baixo calão, você não vai falar palavrão, você não vai falar como se você estivesse falando com o teu amigo. Mas também se forçar a ser um almofadinha quando você é um cara mais descolado, mais tranquilo, não vai te levar a lugar nenhum. Vai soar fake, vai parecer Vamos criar o cenário e vamos colocar por tópicos, porque qual que é o que as pessoas mais perguntam e procuram? Como se comportar numa entrevista de emprego? Porque geralmente as pessoas treinam em casa, eu vou falar isso, vou falar aquilo, só que na hora sai uma pergunta que você não espera e a pessoa não consegue improvisar. Então como que a pessoa deve se portar? Quando você está falando sobre, né, quando você está falando numa entrevista de emprego, quando você está se apresentando numa entrevista de emprego, você está vendendo você mesmo. Você precisa se apresentar para você ser aceito naquela vaga. Então, ser comunicativo, principalmente numa entrevista de emprego, exige que você seja você mesmo. Você precisa carregar aquilo que você é e quer ser. Então, respeitar a sua essência é natural e essencial para que as coisas deem certo. Então, numa entrevista de emprego, isso não é diferente. Claro que você não vai usar palavras, não vai usar gíria, não vai usar palavrão, não vai falar como se você estivesse conversando com um amigo teu, com a tua mãe. É diferente, né? É diferente. Mas a tua linguagem, a forma como você se comunica, tem que ser fiel àquilo que você é. Porque senão, a pessoa que está recrutando, ela é treinada para conhecer. Já sabe, né, que você tá mentindo. Porque todo mundo vai querer mostrar a perfeição, mas ninguém vai querer falar dos seus defeitos. Cara, quer um exemplo do que acontece muito no jornalismo? Assim, primeiro ano de faculdade. Os professores, os caras mais foda, né? Os mais... como você se vê como jornalista? Eu quero cobrir política, eu quero cobrir economia. Você sabe que ninguém quer cobrir política, ninguém quer cobrir economia assim, de cara. Todo mundo quer cobrir um assunto mais leve. Cara, chegou uma mina... Nossa, nunca me esqueço desse dia. A partir desse dia que eu decidi que eu nunca mais ia falar eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Ela falou assim, eu quero escrever em revista de fofoca. É pra isso que eu quero estudar jornalismo. Porque até pra você escrever sobre a vida do outro, você precisa saber que é aquilo que você quer fazer e fazer com responsabilidade, né? Com mais responsabilidade ainda, porque você tá falando da vida do outro. E ela falou isso. Ela falou, eu quero escrever em revista de fofoca. Cara, ela respeitou a essência dela. O professor falou, parabéns, é a primeira pessoa que tá falando a verdade aqui nessa sala hoje. Então, se ela tivesse numa entrevista de emprego, ela tinha levado. Então, é você carregar aquilo que você é. É como eu falei, respeitando as proporções. Você tá numa entrevista de emprego, você tem que se portar. Mas não tente ser aquilo que você não Falando, na verdade, respondendo exatamente... E o improviso, caso ele seja necessário, ele vai vir mais fácil se você estiver sendo você. Agora, você criou uma persona para aquela entrevista de emprego. Se sair uma linha fora do planejado, você não sabe responder, porque não é você. E assim, para falar em público também é a mesma coisa. Palestra... Primeira coisa, palestra, falar em público. Esteja preparado. Saiba sobre aquilo que você está falando. Estude. Nunca se pode parar de estudar. Então, vai falar sobre canecas pretas? Saiba tudo sobre canecas pretas. Esteja preparado. É isso que vai te dar segurança para falar em público. Ou mostra muita segurança sobre aquele assunto. Mesmo que você não saiba, mas você consegue achar formas para sair daquilo, né? Exatamente. Então, quando você pode não ter feito nada sobre canecas pretas até aqui, mas estuda um pouco, se prepara. Existe hábitos para as pessoas manter a calma nessas horas? Aí é muito particular de cada um. Entendi. Né? Sabe o que eu acho? Isso tudo que a gente cria é por causa da ansiedade, né? A gente criou, não, a entrevista eu tenho que falar assim, 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 assim. E aí chega lá, você vê que não é nada daquilo.
você vai fazer o seu primeiro podcast, você vê que não é nada daquilo, que é mais simples do que você estava imaginando. Então, se você não colocar ansiedade primeiro, eu acho que você quebra muitas barreiras, né? A ansiedade, ela é alimentada por padrões, né? Você tem que ser daquele jeito. Eu tenho que falar tal coisa. Eu não posso deixar de lembrar que eu fiz um curso tal e citar isso. Porque as outras pessoas que vieram antes de mim, elas pensaram... A ansiedade te mata. E a ansiedade, como eu falei, ela só existe porque você tem que cumprir algum padrão, porque você tem que alcançar alguma meta, porque você está cobrando da coisa errada. Você não está se cobrando para querer aquele emprego. Você está se cobrando para ser aceito. Né? A partir do momento que a sua meta é conseguir aquela vaga, porque você tem que se lembrar todo dia que você é bom naquilo que você faz, quando você passa a sua meta ser quem eu sou e mostrar o meu potencial, a sua ansiedade diminui. E sim, a ansiedade constrói muros ao invés de construir pontes. E quando você está buscando um emprego, ou quando você quer falar em público, você tem que construir pontes. Quando você está falando em público, está dando uma palestra, você está construindo uma ponte com o teu público. O teu público tem que confiar naquilo que você está falando, tem que acreditar naquilo que você está falando. Para um jornalista, mais ainda. Quando você está muito ansioso, você levanta uma barreira na tua frente. Aí tua mensagem não chega. Igual o Lucas falou também. Além disso tudo, tem que ter a prática, o treinamento. E isso vai muito. E a dicção também é muito importante para isso tudo fazer sentido, né? Dicção é uma coisa que, assim, o grande defeito das pessoas é não se ouvir, ou não se assistir, ou não se, né? Quando você consegue fazer uma autocrítica, cara, é tão fácil de identificar quando você tem problemas de dicção e tudo mais. Modéstia à parte, eu identifiquei rápido que eu tinha facilidade com a voz. Então, eu tenho muita facilidade para entonar a voz. Sua voz sai muito mais, né? Sai. Eu já não, já falava mais baixinho. Aí eu fui percebendo. Eu não olhava nem no olho das pessoas. Eu fui aprendendo Faz isso. parte E também, isso né? é o que você falou, né? Total. E se vê. A gente vê no podcast, a gente fala, nossa, quantas coisas que eu falo. Sim. Palavras viciantes, né? Que a gente coloca. É muito engraçado isso, mano. Quando eu comecei... Porque, assim, quando eu fui estudar para ser jornalista, eu fiz um juramento. Jamais aparecerei na frente das câmeras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí eu vim trabalhar com um senhor chamado João Batista Olive, que não quer saber nada do teu planejamento. Ele fala, vai e faça, Carlinha. Levanta-te e anda. Cara, eu fazia todos os vídeos de olho fechado. Desse jeito que eu tô falando com você, eu falava... Antes de entrar no assunto da sua carreira, eu queria te perguntar uma coisa. O jornalismo tem uma linguagem universal? Porque, assim, o que eu vejo muito é vários jornais, tudo igual. Então, a comunicação é uma linguagem universal? Seja Sim. no Brasil, Estados Unidos, todos os países? Sim. Sim. A comunicação, não. Mas o jornalismo, sim. Não é uma linguagem universal, mas o jornalismo tem alguns formato. padrões. Porque as formas de jornalismo, né, os meios de comunicação, eles foram acontecendo, surgindo. Então, jornal impresso, rádio, primeiro rádio, é a mãe de todas as mídias, né? Assim, pode acabar o mundo, se tiver um radinho de pilha, você consegue se comunicar. Então, todas as informações de guerra, todas as guerras que já aconteceram nesse mundo foram informações de rádio, né? Ondas de rádio que trocaram a comunicação. A guerra não existiria sem a comunicação. As estratégias de guerra. Tá aí o filme 1917 que não nos deixa mentir. Por que não terminaram com aquela grande erro que seria lá o grande erro da Primeira Guerra Mundial? Porque o cara fez um corre lascado para chegar com uma carta falando, não faça. E ele tinha poucas horas. Se existisse o WhatsApp, isso não existiria. Então, a estratégia e a comunicação são duas coisas que não se separam. Então,
a comunicação, ela não é universal. O jornalismo tem padrões. E padrões, quando dão certo, eles são replicados. O que a gente faz é adaptar. Então, por exemplo, o jornalismo televisivo, a gente tem muito do jornalismo americano, né? A gente tem muita base. Recentemente, a CNN chegou no Brasil. Cara, é um padrão de jornalismo, um formato que ele já vinha sendo adaptado aqui. Mas, assim, ela traz vários jornalistas numa tela só, jornalistas e comentaristas o tempo todo. Então, padrões que dão certo, a CNN é uma das redes mais antigas do mundo de jornalismo televisivo. Ela deu certo, por que não se espelhar? Então, não é um padrão universal. Existem padrões e aqueles padrões que dão certo, eles são replicados. É natural. O podcast é um exemplo disso. Exatamente. Porque ele já era replicado há muito tempo e funcionou de um outro formato muito bem também. Exatamente. Para mim é uma das revoluções dos tempos modernos, né? O podcast tá aí para revolucionar tudo, né? É muito interessante. Outro dia eu estava conversando com um advogado e ele falou, não lembro sobre o que era um podcast que eu faço pro Notícias Agrícolas, que eu mandei para ele. Ele falou, Carlinha, vou ouvir depois, porque eu tô correndo na esteira e eu gosto de ouvir um podcast sobre tal coisa. Agora eu não vou lembrar, acho que era sobre música, enquanto eu corro. Veja como a comunicação se adapta a qualquer situação. E eu vejo que o podcast não vai ser só uma tendência, vai se tornar um hábito. Já se tornou um hábito. Já, de todo mundo. É difícil você encontrar alguém que não tá assistindo um podcast agora. E é interessante observar como o podcast trouxe leveza para a comunicação. Então, a gente consegue conversar sobre qualquer assunto de forma muito tranquila. Quando você está na frente de um jornal, quando você é um âncora, você tem que estar muito focado. Você não pode errar. Aqui, eu estou falando fatos, mas eu estou dando a minha opinião também. Vocês estão me perguntando, a gente está conversando, batendo um papo. O nome do próprio podcast é Papo Reto. Então, vamos conversar. Agora, quando eu estou dando uma notícia, eu não posso errar. Imaginem vocês um acidente de avião, que morrem centenas de pessoas de uma vez. E a gente tem que dar a lista de mortos. Antigamente, quando não existia a internet, essas listas eram divulgadas, eram publicadas nos jornais impressos e eram lidas nos jornais, no Jornal Nacional, nos jornais, né, nos jornais televisivos e tudo mais. E, cara, era horas e horas conferindo essas listas. Porque imagina se a gente fala um nome errado, isso é inadmissível. Então, você tem que ter atenção. É diferente. E o podcast trouxe muita leveza para a comunicação. A internet trouxe muita leveza para a comunicação. Mas a internet também trouxe muita fake news. Muito problema para a comunicação. Muito problema. A velocidade da internet, ela é grande inimiga da veracidade da informação. O grande problema... Qual que é a premissa da comunicação? Apure aquilo que você vai falar. Tenha certeza daquela mensagem que você quer passar. Tenha dados. Dados. Sem dados, você é apenas uma pessoa com opinião. A gente conhece essa frase de perto, numa série que a gente fez, e a gente sabe que você precisa ter dados para passar aquilo adiante. Não passe aquilo sem saber. E, cara, a internet, a rapidez da internet e a facilidade, ela complicou muito a vida dos jornalistas, né? Porque as pessoas soltam informações que a gente não teve tempo de apurar e, cara, a gente pode tomar furo ou a gente tem que ficar corrigindo aquilo. E leva tempo pra você corrigir uma fake news, né? Muito mais tempo Porque a internet do que muito mais rápida. E assim, eu tô corrigindo aqui, mas lá longe ela já chegou. Já tem uma pessoa aflita com aquela informação. Você acha que... Essa corrida aí pela informação a gente vê também naquele filme, né? É Abutre? Ou não? O Abutre, é verdade. É. Nossa, português é o Abutre, mas em inglês é outro nome. Mas, nossa, é muito foda, né? Porque ele quer fazer as coisas ele sempre antes. Viu a oportunidade de gravar. E aí você vê até aonde pode chegar o ser humano, né? Cara, existe um filme chamado Spotlight, que é um filme que é uma aula de jornalismo, é um caso real. Que jornalistas do Boston Globe, que é um jornal muito antigo de Boston, recebeu uma denúncia de que um padre estava abusando de crianças. Aí uma denúncia levou a outra, levou a outra, levou a outra. Só que o Boston Globe tem uma salinha onde ninguém sabe onde fica, só pra furo, só pra história foda, só pra história que, assim, ninguém mais tem. Exclusividade.
Cara, os jornalistas ficam fechados nessa salinha, nem a redação do Boston Globe sabe o que eles estão apurando ali, né? E esse filme mostra a necessidade de você apurar as coisas com tempo. Você precisa... Essa corrida pela informação que se instalou hoje, ela é muito arriscada, né? Porque o bom jornalismo se faz com apuração. O Gabriel me falou isso, mas eu vou ligar para o Lucas para confirmar. Mas eu vou tirar um voto de Minerva, ainda vou trazer um outro cara para reiterar. E assim você vai. E a gente vê, então, como a comunicação é uma arma na sua mão, né? Você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. E a gente vê desde a época de Hitler, por exemplo, que era um ótimo convencedor, né? Pela a palavra dele. E ele levou multidões e fez o que fez. Queria que você falasse mais sobre isso também. O Hitler tinha uma coisa que chama retórica. O que é a retórica? A retórica é a forma como você fala qualquer coisa. Tipo um poder de convencimento? Um influenciador? Tipo um tipo poder... um coach de hoje em dia? Cara, o Hitler foi um grande influencer, né? O Gabi acabou de falar isso. Quando ele teve preso, antes dele se tornar o puta cara que ele foi... ele estudou, ele leu, ele escreveu, não sei se foram 2 livros na cadeia ou sei lá, qualquer coisa nesse sentido. O que ele fez? Ele estudou as pessoas. E se eu falo exatamente aquilo que você quer ouvir... Você convence. Fácil. Você ganha na hora. Só que como é que você vai falar isso? Calmo, tranquilo, né? E em certa hora você vai colocar Isso. a força. E aí você vai falar, nós somos incríveis, nós somos um time. Pô, é uma sensação de pertencimento que você fala, eu quero ser amigo desse cara. Porra, é isso aí que eu tava esperando escutar. E é isso que as pessoas querem escutar. E essa sensação de pertencimento que o Hitler colocou, obviamente, né, para as pessoas dele, e quando ele... Por que também ele é tão odiado, né? Além dele ter matado milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas, é porque ele segregou. Mas pros seus, ele falou como ninguém tinha falado antes. Então, Hitler é um dos maiores comunicadores do mundo, da história, da humanidade. Assim como o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo que ele fala é verdade? Não. Óbvio que não. Senão ele não teria sido preso, depois solto, depois... Vamos ficar sempre pensando se ele está falando a verdade. Mas no dia em que ele foi preso, havia uma multidão de pessoas em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos, onde ele começou a fazer discurso, e o Brasil parou. Ah, mas eu não parei. Parou. Ah, mas eu não gosto do Lula. Você não gosta do Lula, mas você parou para ver se ele ia se entregar. Então, ele tanto arrecadou pessoas que tinha essa multidão na frente do Sindicato dos Metalúrgicos lá no ABC, que é onde ele começou a carreira dele, a carreira política dele, com discursos muito semelhantes de convencimento, de pertencimento. A gente quer fazer isso por você, não é por mim, é por você. É a retórica que você usa. É uma coisa acolhedora, sabe? É uma mensagem de... É sua vez. É que eu acho que as pessoas sempre estão buscando isso, né? O Bolsonaro também foi muito isso. Total. Na época. Total. O pessoal tava meio cansado de uma certa política e foi buscar uma outra visão e também se foram... atraídos pela aquela outra conversa, né? Exatamente. É você finalmente pertencer a um grupo. Pô, eu não gosto disso que tá acontecendo. Aí ele fala, então vem comigo que eu quero a mesma coisa que você. Você vai, né? O Bolsonaro, ele é um grande case de comunicação para diversas escolas de comunicação no mundo, porque ele se elegeu com a internet. Ele tinha, sei lá, pouquíssimos minutos de televisão, porque numa campanha política você precisa ter um partido grande para ter vários minutos de campanha na TV. E, cara, ele tinha, não sei se eram 17 segundos ou 17 minutos, sei lá, não era 17 minutos, obviamente, mas não sei se eram 17 segundos ou se era 1 minuto ou 3 minutos, era uma coisa absurda, era uma coisa ridícula. E ele se elegeu pelas redes sociais, ele fazia lives já naquela época, né? Naquela época, há quase 4 anos. Ele fazia lives, ele bombou o WhatsApp, ele fez uma super estratégia para fazer uma web campanha. E ele se elegeu presidente da República.
E vários Pensa. políticos viram isso também, estão aplicando hoje em dia também. né? Exatamente. Não, começaram a mudar a estratégia de campanha, focaram total nas redes sociais, que eles sabem que é onde as pessoas estão, de fato, se informando. Você mesmo, como jornalista, percebeu como isso é grandioso e também foi para as redes sociais, né? Sim. Eu Você saí... introduziu o seu conhecimento de jornalismo nas redes sociais. Sim, depois que eu tive... Depois de anos atuando em um meio de comunicação, eu adquiri segurança suficiente para ir para as redes sociais dar a minha versão dos fatos, né? Porque quando você dá uma notícia, sei lá, a inflação subiu, ponto. Mas o que você acha da alta da inflação? Aí é a minha versão dos fatos. É a minha opinião sobre aquilo. E dar a sua opinião também é uma forma de se comunicar. E se tem mais pessoas que pensam como você, elas vão te acompanhar. Foi isso que eu fiz. Quando eu tive segurança suficiente para ir para as redes sociais, eu fui porque eu queria dar a minha versão dos fatos. Porque eu queria dar a minha perspectiva daquilo que eu acompanhava. Então, eu fui para as redes sociais por isso. E eu prezo muito por essa questão do orgânico. Porque a própria comunicação é orgânica. Né? Essa coisa de hoje que comprar seguidores e tem 1000 estratégias de você bombar na internet de uma forma muito artificial, ela não faz sentido para a comunicação, porque a comunicação ela é orgânica. Você acha que o senhor Mark Zuckerberg tem muito peso nisso daí? Total peso nisso aí. O cara Ele é um revolucionou, gênio. né, a comunicação. Revolucionou. Um gênio. Porque antes das redes sociais, vamos pensar, o que tinha? Tinha tudo, né? Tinha uma plataforma de comunicação parecido com o Messenger, o WhatsApp, mas que era o ICQ e era um outro... Mas tinha muito monopólio, né? Tinha. Então você se sentia preso também, né? Então ele falou, ó... Ele democratizou. É. Ele democratizou. Antes do Facebook, né, que tinha o Orkut, você precisava ser convidado para entrar no Orkut. Então você precisava, né? Facebook também, se eu não me engano. Então, aí o Orkut veio e falou, não, todo mundo pode. Então vamos. Foi um boom, daí vamos fazer o Orkut, todo mundo tem Orkut e tal, vamos escrever no Orkut. Aí veio o Facebook muito mais aprimorado e né, com outras ferramentas e tal, que te permitiam estar conectado a pessoas que você não via há séculos, a familiares que estavam distantes. Aí as pessoas começaram a se interessar por isso. E parece que veio tudo na mesma época, né? Sim. A Apple. E isso também, um ajudou o outro, né? A levantar cada vez mais, né? Isso A que é muito concorrência leal, cara, ela é incrível. A isso que disputa estimula. sempre sai alguma coisa disso, né? As guerras estão aí pra mostrar isso daí, né? Nada como uma guerra para solucionar uma crise econômica num país. Porque você precisa produzir, você precisa gerar emprego. Você precisa... mas você vai produzir armas? Sim, você está em guerra, né? Você precisa garantir a segurança alimentar das pessoas para não ter uma guerra pior. Então você precisa produzir mais comida, você precisa de mais gente para produzir mais comida. Eles até forjavam guerras para aumentar a economia? Exatamente. Isso aconteceu. Então essa disputa, né, por espaço, porque assim, a partir do momento que você oferece um serviço gratuito, como é que você vai monetizar isso? Como é que a sua concorrência vai rolar, né? E aí foram aparecendo inúmeras redes sociais, né? Inúmeras redes sociais. E, cara, daí veio o Facebook, aí veio o Twitter, aí veio o Instagram, aí veio o LinkedIn. Aí os caras foram nichando, né? O LinkedIn é uma puta rede social incrível para você fazer network profissional. Cada um tem um nicho, né? Cada um tem um nicho. Só que as pessoas usam de maneira errada. Se informar pelas redes sociais não é uma coisa, na minha modesta opinião, mais correta. Os meios de comunicação também migraram para o digital justamente para suprir essa necessidade rápida de informação das pessoas. Então, busque os sites de notícias. Eu me preocupo muito com o futuro disso. Eu Porque, também. assim, se você tem uma criança dentro do quarto, trancada, na internet, você não sabe o que ela tá vendo. E não tem como você monitorar isso, nichar. Nichar, você consegue até nichar. Por exemplo, o YouTube. A minha filha de 3 anos, eu consigo nichar para ela ver só conteúdos de criança.
Não, o Só próprio que YouTube tem essa ferramenta, né? tem, O YouTube só Kids que ali. a internet, em modo geral, não tem como fazer isso. E é uma preocupação. Você tem que bloquear o celular para só acessar Como que a tais comunicação coisas, né? digital vai continuar daqui para frente? Entendeu? Porque assim, Cara. televisão você consegue também monitorar e nichar. Tem os canais, disso, de aquilo. A rádio também, só que a internet não. E assim, a preocupação não só da criança tá vendo uma coisa errada, mas também como um adulto tá se informando com uma fake news, por exemplo. Eu acho que é uma questão de discernimento. Aí é uma questão muito mais social do que de comunicação. Então, da mesma forma como a comunicação se adaptou, a educação também tem que se adaptar. Tem muitas escolas onde as crianças já não têm mais que levar caderno, elas fazem tudo num tablet. Eu não concordo com isso, porque as crianças não vão saber escrever, né? Não tem papel e caneta mais. Isso é um absurdo. As crianças precisam escrever, precisam Mas ler. vai chegar uma hora que vai deixar de existir também. Pois é. Aí tem toda uma questão ambiental e tudo mais, mas enfim, vamos voltar na sua questão. Então, assim como a comunicação se adaptou e ela ganhou muito espaço no digital, e não só a comunicação da notícia, mas o conteúdo de entretenimento, e às vezes tem entretenimento que não é para criança, para adolescente e tudo mais, eu acho que a educação, a forma de educar dos pais, das famílias, ela vai ter que se adaptar. Ela vai ter que inserir, né, os novos pais, os novos tios, os novos avós, vai ter que inserir esse novo normal na educação desses jovens, dessas crianças. Vai ter que estimular de outra forma. Dê um livro para as crianças, sabe? Mostra, isso é um livro. Ah, você quer ficar no celular? Dá um Kindle para ela ler. Pô, eu lia, sei lá, 5 livros por mês quando eu era adolescente, quando eu era criança. Porque a internet não existia? Sim, porque a internet não existia. Porque hoje eu também já não leio mais, porque às vezes eu tô no celular. Então, eu acho que é inserir nesse novo normal, nessa nova forma de comunicação, novas formas de educação. Já que a comunicação digital está ganhando muito espaço na internet, você acha que a televisão um dia vai acabar? Ou a rádio vai acabar? Porque assim, na internet tem muito conteúdo educativo. Tem muito mais do que você encontra em qualquer estação. Entendeu? Na rádio também. Hoje na rádio, assim, é podcast praticamente, né? Só que quase ninguém consome isso. Quase ninguém consome o quê? A rádio. Muita assim, gente. Desta geração, eu tô dizendo. Da geração, vamos colocar de 2000 pra frente. Não consome. Tem gente que não conhece. Tem gente que não conhece a gente que é de 90, você que é de 80. Não conhece o Castelo Rá-Tim-Bum, a TV Cultura, que é um puta canal de entretenimento e também de conteúdo educativo. Então, você acha que alguma hora vai acabar, daqui uns 10 anos, 50 anos, e tudo vai migrar para a internet, essa comunicação? Cara, o rádio é o que eu falo, não só porque eu gosto e porque eu sou filha de rádio mesmo, mas não acho que vai acabar. Não acho que o rádio tem... Acho que o rádio tem espaço, porque a grande sacada do rádio é ele ser companhia para as pessoas. Então, você está dirigindo, você está ouvindo rádio, você está se exercitando, você está ouvindo rádio, você está estudando, você está ouvindo rádio, você está trabalhando, você está ouvindo rádio. Isso é a minha perspectiva. O que a internet fez a mais? Ela permitiu com que você personalizasse isso. Você pode ouvir suas rádios por aplicativos das próprias rádios. Você baixa o aplicativo de qualquer rádio e ouve. Você está em outro país, você quer ouvir uma rádio do Brasil, dá para ouvir. Então, não acho que a rádio vai acabar. A TV já é mais difícil, porque ela exige um investimento muito maior para ela se manter. Ela exige um investimento publicitário muito grande, que está hoje muito mais sendo direcionado para a internet. Então, ela pode acabar por causa disso. E também porque quando a gente vai mudando as gerações, hoje as gerações mais antigas que veem televisão, elas serão substituídas pela minha geração, por exemplo. Nesse caso, a gente, só interrompendo rapidinho, abrindo um adendo aqui. A gente comentou, por exemplo, na minha visão, particularmente, o on-demand, os serviços on-demand está engolindo praticamente as televisões, nos canais. A gente conversou com o Thiago Cesário um tempo atrás e a gente debateu isso, porque, vamos supor, se chega à nossa casa depois do trabalho, hoje em dia, umas 7 horas, porque você tem que pegar trânsito, tudo, e você não conseguiu pegar a programação das 6. O que você vai ver? A geração, assim, tô falando na nossa idade atual, mas a geração de hoje está
somente ligado na internet. É por isso que eu questiono. Vai chegar uma hora que ninguém vai mais estar acessando. E a comunicação digital, os serviços on demand vai estar 100% sendo utilizado. E a televisão e a rádio não. É por isso que eu tô perguntando isso. Por isso que eu te falei. Por isso que eu não acho que a rádio vai acabar, porque no trânsito, enquanto você está chegando na tua casa, você vai ouvir rádio, ou não. Ou não, tem muita... Assim, eu não posso... Você já coloca um Spotify... Pois é. Eu não posso dizer assim, porque eu não tenho os dados, mas eu já vi numa conversa que uma pessoa falou que viu uma pesquisa que muitas pessoas não ouvem. É só as pessoas mais velhas. Pois é. Entendeu? Mas depois eu vou levantar você esses dados e vou colocar na descrição. Uma coisa que eu acho que não vai acabar, jogo de futebol. Muita gente vai assistir futebol no estádio com um rádio. Você não enxerga exatamente o que tá rolando. Você tá no rádio. Ou é final de campeonato. Seu time precisa ganhar por 2 pontos aqui e o time lá em Fortaleza precisa perder de 2 para você se classificar. Pô, você tá vendo um jogo aqui, eu vendo outro aqui. Tá, mas, então, aí eu já penso diferente. Você tá no celular. Tá no celular. Pois é. Entendeu? Tem gente que ouve o rádio. Então, é isso que eu bato ainda. São as pessoas mais velhas. Pois é. Porque hoje a geração... Mas aí, passa os hábitos pra geração mais nova, né? Passa. Eu acho legal isso. Eu passo meus hábitos antigos para minha filha também. Né? Mas nem todo mundo é assim. E vai chegar uma hora que a necessidade de consumir o digital vai ser grandioso. Uma coisa que eu vejo bastante é... Tudo que é antigo, as pessoas gostam também, né? Nossa, vitrola. Sim. Hoje em dia tá super na moda, de novo. Exatamente. E aí? E os artistas pararam de fazer CD. Câmera. Em determinado momento, eles voltaram a fazer vinil. Vinil, né? E... Vintage. Câmera. Vintage. Câmera também, digital. Polaroid. Tudo volta. Então, volta. Igual a moda volta. Exatamente. Então, tem certas coisas que não vão... Acho que não deixam de acabar porque vira cult em certo tempo depois, né? Sim. E, cara, a TV, eu acho que ela tem uma vida mais curta aí pela frente. O rádio, não acho. Mas é aquele poder de se adaptar, né? Exatamente. Eles já perceberam isso. A Globo Exatamente. já percebeu isso, tá se adaptando, mas eu vejo que outros canais não. Essa não é uma preocupação, é só E a própria TV uma visão Cultura que que eu você tenho. citou é um exemplo. Também por falta de investimento, por falta de planejamento. Mas tem coisas na cultura que só tem na cultura, como, por exemplo, o programa Roda Viva, que é um dos programas mais antigos do jornalismo brasileiro, é um dos melhores programas de entrevista, e os caras conseguem levar uns caras foda, e eles reúnem uma bancada, os melhores jornalistas, sobre aquele assunto, para tratar daquilo. Nenhuma outra TV faz isso, nenhum outro canal na internet faz isso. Então, a internet, por exemplo, não se adaptou a isso. E o Roda Viva é transmitido pela internet. Depois, se você não conseguiu assistir o Roda Viva na segunda às 10 da noite, como é o meu caso, 8h30 eu já tô dormindo, pescando, sou velha, o que eu faço? Já passou da hora, então. Exatamente. Terça-feira de manhã, a primeira coisa que eu faço. Quem foi no Roda Viva? Boto, podcast, e vou trabalhando. E vou ouvindo Roda Viva. Preciso parar, porque vou fazer uma entrevista. Isso é uma estratégia que eu também aplico no meu trabalho, que é isso mesmo. Exatamente isso. Você joga o seu programa, quem não ouviu, você faz lá depois a divulgação. Eu me pauto pelo Roda Viva. E é interessante, porque essas coisas te... como que fala? A palavra fugiu da cabeça. Te estimula? Tudo que eu vejo me estimula. Ontem mesmo a gente vendo o filme lá, a série, eu já olhei aquela introdução e falei, vou fazer isso. E, cara, não só as coisas boas te estimulam. As coisas ruins que você quer combater também te estimulam. E o fake news estimula o jornalista a falar a verdade. Falando em fake news, você acha que tem uma agência, uma redação só pra fazer fake news? Não. Porque fake news é como se fosse o clickbait na internet. Sim. É uma coisa que chama atenção e que todo mundo quer ver aquilo. Não acho. Você acha que não? Não por maldade? Você acha que é uma pessoa que faz? Não é uma equipe? Cara... Não é nem por maldade. Tipo aquelas correntes que existiam antigamente no WhatsApp. Cara, existe uma coisa muito perigosa chamada ideologia. As pessoas que têm uma ideologia muito travada, elas não avançam, elas não se permitem conhecer outras coisas e testar outras coisas, e tampouco dar o braço a torcer para algumas situações. Como, por exemplo,
A economia do Brasil cresceu no primeiro trimestre desse ano 1,2%. Há muitos anos a gente não via a nossa economia crescer. Em 3 meses, mais de 1%. A economia do Brasil está prevista para crescer em todo o ano quase 4%. Tá bom. Só que a grande mídia tá caindo de pau em cima do presidente. Não, porque o Bolsonaro é um genocida, porque o Bolsonaro é isso, porque o Bolsonaro... Todo mundo quer falar alguma coisa ruim do Bolsonaro porque tá na moda falar mal do Bolsonaro. Ainda mais quando você é jornalista que tem ideologia e vai mudar o mundo. Aí a economia cresceu, a economia subiu, a economia mostrou que tá respirando apesar da pandemia. Um jornalista da Folha de São Paulo falou que a economia despiorou. Entende? Como assim despiorou? Despiorou. Essa palavra acho que nem existe. Para não falar a economia melhorou ou dá sinais de melhora, o jornalista escreveu: a economia dá sinais de despiora. Então você não dá o braço a torcer e falar que no governo Bolsonaro a economia melhorou. Você dá o seu jeitinho e fala despiorou, que não é melhorou, é só tá um pouco menos pior. Entende? Isso é uma fake news? Não, mas então eu não acho que as pessoas fazem por maldade, porque querem. Não, elas fazem porque elas querem atacar alguém. Tão somente. Só isso. E elas querem fazer alguma coisa pra elas, obviamente. Né? Então, vai acontecer. Você não tem mais arma? Você fala uma mentira. Você não tem mais o que fazer? Você não tem mais argumento? Acabou o seu argumento? Você não tem dados, você não tem número, você não tem nada. Você não tem mais nada. O que você faz? Você mente. Você cria, você inventa. Voltando um pouco da comunicação digital, o que a gente vê muito aí são influenciadores digitais. Influenciando pessoas através da moda, assim, vários nichos. Uhum. Você tem alguma dica para que essas pessoas melhorem a comunicação, para que não acabam caindo nas fake news? Estude. Conheça sobre aquilo que você vai falar. Não dá para falar sobre aquilo que você não sabe. Vocês são 2 grandes caras do audiovisual. Eu não posso falar sobre isso. Eu não tenho competência para falar sobre isso. Não fale sobre o que você não conhece. Eu sempre falo isso. Na verdade, assim, né? Você sempre tem que olhar os 2 lados e ouvir, em vez de só falar. Exatamente. Aqui, a gente não é especialista em comunicação por isso que igual a gente tá fazendo muita pergunta, A gente faz perguntas e ouve. Porque não é só pra gente aprender, é pra quem tá assistindo também. Porque o nosso objetivo é ter um podcast de qualidade pra informar a pessoa. Claro. Né? E é uma coisa que eu falo. Se você não sabe sobre o assunto, não fala. Eu não entendo nada de futebol. Odeio futebol. Particularmente. Mas se vir falar comigo sobre audiovisual, vou tirar de letra. Entendeu? As pessoas, o que mais a gente vê, né? Hoje, o agronegócio, por exemplo, é um setor que está tentando investir nos influenciadores digitais para mudar a imagem do setor. Que ainda é uma imagem muito deturpada. Então, se fala mal do agronegócio, como, por exemplo, a Anitta, que falou que o baby beef é um bebê vaca que foi morto. Um bezerro. Não, daí você mata o bebê vaca pra fazer uma carninha da hora, é o baby beef. Isso é falta de conhecimento? Total. Né? Porque não vai matar um bebê vaca pra fazer... O baby beef é um corte e é isso de um animal adulto. Volta naquele assunto. As pessoas que seguem ela acabam acreditando. Cara, e são milhões de pessoas. Se ela falar... Não só ela, como qualquer outra pessoa. A própria Xuxa postou um prato... cheio de sangue, cheio de sangue, falou, hoje esse é o prato de muitas famílias no Brasil, um defunto morto. E assim, quem segue vai caindo matando. Todos os sites A Luísa Mel falou que o churrasco é a festa do diabo, porque a gente tá ali comendo cadáveres. E cara... O que passa na cabeça dessas pessoas? Porque assim, é falta de estudo. Sim. E saber realmente, né, sobre aquele assunto. O grande problema do ser humano é viver dentro de uma bolha. A gente está sempre dentro da nossa própria bolha, a gente consegue expandir um pouquinho a nossa bolha para aquilo que a gente vive. Então, a Luísa Mel segura um bezerro morto, chora, ela tem um engajamento incrível. Você acha que ela tá indo na fazenda ver se tem um bezerro morto? Não tá indo. Ela sabe como que... Você sabe quantos banhos você tem que tomar para entrar numa granja?
Você não pode entrar numa granja que você pode levar milhares de bactérias, contaminar milhares de aves. Você tem que tomar pelo menos uns 4, 5 banhos para entrar até as galinhas. Um animal, um bovino que ele não tem bem-estar animal, ele não traz lucro, porque ele não produz nem leite, nem carne de qualidade. Então ele precisa ser bem tratado, real. Tem máquina que coça a vaca, sabia? Certo, agora eu vou gerar polêmica. Você que é uma jornalista do agronegócio. Jesus. Tá, temos o Greenpeace, essa ONG. O que passa, não posso dizer o que passa na cabeça deles, mas o que faz com eles, com que eles façam como fala, uma animação para educar uma criança dizendo que comer carne é errado? A manipulação do sentimento gera muito dinheiro. As ONGs, tem milhares de ONGs sérias no Brasil e no mundo, mas aqui no Brasil gira muito dinheiro ilícito em torno de ONG e tem muita grana envolvida em torno de ONGs ambientais, né? Porque o Brasil é muito rico em recursos ambientais. Não falando especificamente desta ONG, mas não. Por trás disso é uma coisa suja. Existe. Porque assim, não é certo você afirmar que fazer aquilo é errado. Não. Cada um faz o que quer da vida, só que eu achei muito agressivo o jeito que eles abordaram. Foi uma manipulação com as crianças que é ridículo. Na minha opinião, é ridículo. Só que pega na hora, né? Pega na hora. Entendeu? Existe... Se eu não você sei é uma se você criança chegou a ver. Eles fizeram uma animação bem feita pra caramba. muito bem feita, inclusive. Bem roteirizado. Tudo mais. perfeito. Qual que era? Tem um monstro na cozinha. Ou seja, falando pra criança que não era pra comer carne, é errado comer carne. É isso, mais ou menos, né? Porque daí o monstro, conforme o vídeo vai rolando, o monstro vira o produtor rural. Até que ele chega num trator... Isso não seria fake news. Derrubando a floresta. Isso Claro seria... que É uma fake news. Porque Sim. eles... Tá, beleza, mas... Por que até agora ninguém derrubou essa ONG? Não só essa, mas como outros tipos de ONG. Porque tá mostrando essa Sim. comunicação totalmente errada. Porque os interesses são gigantescos por trás dessa ONG, né? As dos seguidores, Sim. do nome, tem tudo isso. Exatamente. Eu fiz uma série de vídeos com vocês dois. Vocês produziram esses vídeos pra gente combater 3 vídeos, né? Nós fizemos uma identidade visual parecida para que a gente pudesse combater aquelas informações. Com dados. Com dados. É a premissa do bom jornalismo. Sim. Tenha a certeza de cada sílaba. Inclusive, certeza quem e quiser confiança. assistir, onde a pessoa pode se informar e se educar através desse conteúdo. noticiasagricolas.com.br, procurar por A Verdade contra a Fome, que é o nome dessa série. Bom, quanto alcance nós temos, eu, como Carla Mendes, tenho. É um acesso desse tamanho. O Greenpeace trabalha há anos contra o Brasil, né? Ah, não, mas eles querem defender a floresta amazônica. Mas eles pensam nas pessoas que estão vivendo na floresta amazônica e que plantam guaraná, por exemplo? Porque as pessoas precisam viver. Elas não vivem da floresta. Elas vivem com a floresta. Então elas precisam ter um trampo. Eles acabam falando floresta amazônica, colocando só o Brasil, só o produtor rural brasileiro, porque a Amazônia não é só no Brasil, né? Não. A Amazônia, se não me engano, está em 5 países. Sim. Ela é gigantesca. Mas essa campanha que eles fizeram é para O Brasil. bater de frente com o produtor rural brasileiro. O Brasil, o produtor rural, o governo federal, o Brasil. Batendo no Brasil. Que a gente já... Tanto é complexa essa situação ambiental que a floresta amazônica é uma coisa, existe o bioma amazônico, existe a Amazônia Legal e existe o estado do Amazonas. E a comunicação ela é tão importante que o presidente da França, não é o qualquer Zé das Couve, é o presidente da França, o senhor Emmanuel Macron, falou que não ia mais comprar soja do Brasil porque não ia ajudar a desmatar a floresta amazônica. Senhores, não se planta soja na floresta amazônica. Se planta soja no bioma Amazônia.
onde, se você tem uma propriedade neste bioma, você só pode cultivar em 20% dessa propriedade. Não importa, a sua propriedade é desse tamanho, você só pode plantar em 20%. Os outros 80% têm que ser preservados por lei, ponto final, sem choro nem vela. Isso é uma coisa. Existe um termo chamado moratória da soja, que são os compradores e vendedores que monitoram a soja. Se ela é fruto de desmatamento ilegal, ela não é vendida para ninguém. Nem para fora, nem para exportação, nem aqui dentro. Ponto. E contra fatos não há argumentos. Se você não faz isso, você está fora do mercado. Ponto final. Ou você é sustentável ou você está fora. Só que a comunicação ela é tão falha que o Emmanuel Macron não sabe nem onde é a floresta amazônica. Perfeito. A gente viu que você é especialista no assunto. Como que eles não foram barrados quando ainda eram pequenos? E falando sobre... Eu falo pequenos, falando de todas as ONGs que fazem esse tipo de campanha com essa comunicação de fake news errado, ensinando errado. E como que não foram barrados desde pequeno? A ONG pequena. Desde quando a ONG era pequena, é isso? Sim, é. Porque eles tinham um propósito interessante no começo. Fazia sentido. Eles começaram numa boa. Eles, o WWF e outras tantas ONGs. Eles começaram com boas Eles propostas. mostravam os dois lados, porque existe sim o desmatamento Exatamente. ilegal, existe sim esse outro lado. Porque Sim. E é isso que as pessoas não veem, né? Os dois lados. Exatamente. E se você conversa sobre os dois, é muito mais importante do que você só bater numa tecla e defender pra vida. Uma das né? matérias mais consumidas de jornalismo, de comunicação, é a desgraça. Uma das matérias mais acessadas desses últimos 20 anos do Notícias Agrícolas é um produtor rural que foi morto por índios. Porque a questão indígena é um outro ponto importante. As pessoas acham que o Brasil tem um grande programa de proteção aos povos indígenas e que o governo federal é contra este programa. Na verdade, não. Na verdade, há inúmeras tribos de povos indígenas no Brasil abandonadas, com altos índices de prostituição, alcoolismo, suicídio, porque os índios estão ali abandonados, sem recursos. Os recursos chegam às instituições competentes e não vão até os índios, eles não são beneficiados. E eles ficam ali largados na miséria. As pessoas não sabem disso. As pessoas acham que são aquelas tribos só muito características que estão ali. Gente, fazem turismo hoje com os índios, né? Na Bahia, por exemplo, acho que é na Bahia, você vai visitar uma tribo indígena. Você paga para ir visitar uma tribo indígena. Quando, na verdade, eles tinham que ser preservados e tal. Mas mais do que isso, a gente precisava ouvir eles. O que eles querem fazer? E a gente não faz isso, porque a gente não ouve os dois lados. Tem muito produtor rural e muito índio que são amigos, e o Mato Grosso, por exemplo, está investindo nos índios para que eles possam fazer uma modernização da sua produção. Estão produzindo arroz, estão produzindo milho, estão fazendo dinheiro e estão prosperando. E, cara, ninguém fala sobre isso. Só se foca nessa questão de produtor rural mata índio, produtor rural mata índio. Esse é um conceito muito antigo do agronegócio brasileiro que as pessoas ainda não entendem que é totalmente fake. Legal. Aí, uma das matérias mais acessadas do Notícias é quando um senhor foi morto pelos índios. Ele foi pendurado na árvore. Primeiro as crianças. Vamos treinar arco e flecha. Flechada. Agora a mulherada vai tacar pedra. Desce o homem, pendurado aqui pelo braço. Desce o homem. Pedrada. Beleza pura? Terminamos. Vingança, vingança. Pega o homem, coloca numa caminhonete assim, tipo um saco de areia. É uma imagem horrível. Só que as pessoas querem saber o que aconteceu. Porque as pessoas, parte dessas pessoas tem empatia, parte dessas pessoas tem curiosidade. É da natureza humana. Voltando um pouco Tem pessoas, não come carne. Beleza, não come carne. O ser humano precisa da carne? Precisa. Existem suplementos que você substitui a proteína da carne? Existe. Só que a gente já viu, já tem pesquisas, já tem confirmando que, tudo bem, a gente tem que respeitar quem não come carne. E a gente aqui não está afirmando que as pessoas que não comem carne é errada. Só que é errado você comunicar de maneira
errada, sem os dados e sem a confirmação daquilo. Sim. É isso que a gente deixa bem claro aqui. Essa questão de comer carne ou não comer carne, ela realmente tem que ser uma escolha muito pessoal. O vegetarianismo é um negócio, o veganismo também, e tem que ser uma escolha pessoal. Sim, o corpo humano precisa da proteína animal, e sim, você tem alimentos e suplementos vitamínicos que, de fato, recompõem essa necessidade caso você não coma carne, né? Mas a mensagem errada que se passa em torno disso é a gente acreditar que o não consumo de proteínas animais poderia livrar o mundo de uma tragédia ambiental. Não é bem Não assim. é a pecuária ou a produção de frangos. Volto a dizer, se você que está assistindo quer, né? Não comer carne, tudo bem. Não só isso, mas quer se orientar, assiste Verdade contra a Fome. Sim. Que lá você fala sobre isso. Falo sobre isso Entendeu? por quê? Agora, se a pessoa não quer entender, acha que seu argumento é errado, aí já vai da pessoa. Entendeu? Porque assim, eu não fujo o bom combate. Então, se a pessoa quer debater comigo sobre dados, sobre a produção, vamos debater. Acho que a gente tem que debater, né? A gente aprende quando a gente debate. Então, Claro, com certeza. vamos supor que a gente... se a gente comesse menos carne, a gente teria menos boi. Daí a gente teria que destruir menos floresta pra gente produzir mais boi. Quem falou pra você que a gente tá derrubando floresta para produzir boi? A gente tá derrubando, Eu aprendi muito. Quando a gente produziu Verdade contra a Fome, eu aprendi muito naquela questão também de que não lembro o nome dela, que fez lá. Eles pegaram uma influenciadora para poder fazer... Uma atriz. Uma atriz para poder, né, nomeada para poder fazer essa série da ONG. E lá ela fala que você tá produzindo comida... Pra alimentar comida. Pra alimentar comida? É. Explica isso. Cara, é assim, as pessoas... Dá um teaser pra galera. Eu vou citar duas coisas muito importantes. Número 1, quando você olha para os dados do Brasil, só de 1990 a 2015, a gente reduziu a área de pecuária em 40%. 40% de redução. No mesmo período, a nossa produtividade pecuária aumentou mais de 200%. Esses são dados da Embrapa Gado de Corte. A Embrapa, para quem não sabe, é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, uma grande revolução do agronegócio brasileiro, porque foi com a Embrapa que a gente conseguiu levar comunicação aos agricultores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele conseguiu começar a plantar e colher mais na mesma área. Vamos parar de abrir área. E há pesquisas e pesquisas e pesquisas, e um podcast que eu fiz com um cara que manja tudo de pecuária sustentável, que mostra o Brasil pode ampliar muito a sua pecuária sem suprimir mais florestas. A gente não quer derrubar mais florestas para botar boi. Isso é claro. Existe isso. E existe a outra questão, que é o pum da vaca. As pessoas têm certeza que os gases que são emitidos pelos ruminantes, que não é pelo pum, mas pelo arroto, são responsáveis pela destruição da camada de ozônio, pelo aquecimento global. Pelo amor da deusa, isso aí não procede. Mais uma vez, uma influenciadora explicando errado para os próprios seguidores. Essa questão do pum da vaca, ela é tão antiga, muito antes dos influenciadores digitais. Na TV já se discutia isso, nos rádios já se discutia isso. E aí a Embrapa, né, do Brasil, mais uma vez, lançando uma marca conceito chamada carne carbono neutro, mostrando que a gente, o carbono, ele é absorvido, na verdade, né? A gente não está aí eliminando gases de uma forma desmedida e descontrolada. Isso não existe. Isso não faz sentido. A gente não quer fazer isso. O Brasil não quer fazer isso. Então, isso é uma situação, né? Uma segunda situação. Uma terceira situação é que a agroindústria, que é quem pega os animais, né? Que comem grãos e que viram, né, engordam e vão virar carne, essas agroindústrias, elas empregam milhares de pessoas. Então, elas estão botando comida na mesa dessas famílias. É um setor que roda a economia. Aí a gente já viu gente falar assim na internet, por que a gente não compra arroz do MST beneficiado? Em qual espaço o MST consegue produzir arroz para atender a toda a demanda brasileira? São 200 milhões de habitantes.
Imagina se a gente fosse comprar só o arroz que o MST produz nos assentamentos. Não faz sentido, porque não tem volume suficiente para ter comida com valor acessível para todo mundo. Isso é comunicação. Só que em determinado momento a comunicação que eles estão fazendo é mais eficiente do que a comunicação que o agro está fazendo. E é isso que tá o erro, né? Porque tá chegando muita informação de um lado e pouca informação de outro. Porque as pessoas não querem enxergar esse outro lado e não sabem que tem esse outro lado. Porque chega tanta informação desse lado que elas não enxergam esse outro lado. E, cara, como chegar? Como ocupar o espaço? Como ter o mesmo espaço que esse lado que tem hoje garantia de espaço na grande mídia, nos programas de debate? Como? Por que raios eles não chamam pessoas que entendem de agronegócio para debater agronegócio e vão deixar a Anitta falar sobre agronegócio? Eles estão agora debatendo, agora a Anitta tá fazendo campanha contra a lei da regularização fundiária. Você sabe o que é a lei da regularização fundiária? Não sabe. Você sabe o que é a lei da regularização fundiária? Não sabe. Vocês acham mesmo que vocês dois, que estão bem próximos do agronegócio, não sabem? Por que a Anitta, que tem milhares de shows para pensar, milhares de coisas para fazer, milhões de dólares para negociar, parcerias internacionais, vai saber o que é a lei da regularização fundiária? Ela não sabe. Mas ela tá sendo paga pra isso? Não sei. Eu não sei. Mas porque assim, se tivesse sendo paga, pelo menos ela teria que ter um briefing pra saber do que tá falando. E ela fala assim, ó, vamos contra a lei da regularização fundiária. Eu acho que acaba falando besteira mesmo. Pra impedir a grilagem de terras. A grilagem de terras é o comércio ilegal de terras, né? De uma forma simplista, melhor dizendo. Cara, quando você trabalha com a lei da regularização fundiária, você está fazendo o quê? Você está dando um título. Esta terra é do Lucas, esta terra é do Gabriel. Se você fizer alguma coisa de errado nessa terra, eu sei de quem cobrar. Eu tenho que cobrar do Lucas, eu tenho que cobrar do Gabriel. Se você não tem o título dessa terra, você desmatou ilegalmente aqui. Lucas, você tem uma multa para pagar. Mas essa terra não é minha. Não, claro que é sua, você não mora aqui. Cadê o título? Você tem um papel falando que é meu? Como é que eu vou cobrar de você? A partir do momento que eu dou o título, dou nome e CPF, eu te cobro. Por que o agronegócio é cobrado? Porque tem nome e CPF. Todo mundo tem nome e CPF. Então, as pessoas têm certeza que os produtores rurais têm medo das campanhas das ONGs ambientais. Não, cara, eles têm como provar a sustentabilidade. A lei brasileira, chamada Código Florestal Brasileiro, eu tenho certeza que as pessoas não conhecem essa lei. Foi a lei mais debatida no Brasil desde a criação da Constituição Federal, em 1988, que foi a lei mais discutida, porque, afinal, são os nossos direitos e deveres postos ali na Constituição. Então, é a lei mais importante do Brasil. Depois dela, a mais discutida do Brasil, da história desse país, foi o Código Florestal Brasileiro. E ninguém sabe disso. Como é que a gente vai infringir a lei? Então a gente tem problema? Pra caceta. Tem muito problema. Mas aí é criminoso. É criminoso. É igual político. Não tem político que rouba? Tem. Ele é político? Não, ele é ladrão. E a mesma coisa de todos os setores, né? Polícia, políticos. Esporte. Tem sempre os maus que sujam os bons. Exatamente. Cara, o seu resumo é perfeito. Recentemente foi afastado o presidente da CBF. O Brasil não é o país do futebol? Cadê as ONGs? Eu quero saber cadê. Ele aliciou uma mulher, ele insultou uma mulher, ele assediou moralmente uma mulher. E ele foi afastado por 30 dias. Tinha que ser exonerado, não pode mais pisar na CBF. Mas não acontece. Agora, tem que ser para todo mundo. A lei tem que ser cumprida, ponto final. Aquilo que é errado. E a comunicação precisa fazer esse trabalho. Como é que esse cara foi afastado? Veio uma denúncia, o áudio de uma conversa que a pessoa, né, a secretária dele gravou, foi comunicado. Então, a comunicação, ela é determinante para a organização da sociedade, para o bom andamento da sociedade. O jornalismo tem esse papel, né? Noticiar, registrar a história. Esse é o papel do jornalismo, da comunicação. Registrar a história.
E vai muito daquilo que você falou também na sala de aula da faculdade. Tá todo mundo falando, tem que falar daquilo, porque é o que todo mundo tá falando. Exatamente. E aí se um fala contra, né? Isso que pega, né? Cara, tudo tem que passar pela base. E a base é a educação. Hoje, o agronegócio é difamado nos materiais escolares. Como que você não vai discutir isso? Aí se criou uma espécie de ONG, uma espécie de instituição, chama De Olho no Material Escolar. Porque você é produtor rural, aí você pega o material escolar do seu filho, está pagando, escola particular. Eu estou falando de grandes nomes de rede de ensino. O produtor rural é o maior criminoso ambiental do Brasil. Falso ou verdadeiro? Cara, o moleque buga. Ele fala, pô, meu pai, bandido. Não, meu pai produz comida, não é possível. Então, existe quem desmata ilegalmente, quem garimpa ilegalmente, quem vende madeira ilegal, isso é bandido, isso é criminoso. Não classifica no produtor rural. Existem bons políticos em Brasília. Eles quase não são citados. Eu acredito que tudo tem uma máfia, né? Tudo Cara, tem uma máfia. Tudo, sem exceção, inclusive a comunicação. Vamos mudar um pouco o cenário que tá bem polêmico essa conversa. A comunicação no cinema, eu queria debater isso. Vamos, porque eu vejo que isso vem acontecendo sempre. Será que futuramente eles vão investir em algo que seja mais educativo, não só para contar uma historinha, para ser uma ficção? Porque, assim, os documentários estão sendo muito utilizados hoje em dia. A Netflix aí tem vários documentários sobre Bitcoin, documentário inclusive sobre a rede social. Eu não lembro qual que era o nome lá. Você lembra o nome daquela série? Dilema das Redes. Chama. Dilema das Redes. Isso. Excelente. Será que então que futuramente vai ter conteúdos mais exclusivos voltados somente para a educação? E será que até o Oscar vai abrir um espaço para isso? Eu acho que sim. Acho que é uma grande tendência. Conteúdos educativos têm encontrado mais espaço de uma forma geral. E no cinema, né, na produção cinematográfica, é bastante forte isso. Porque é uma forma de comunicação milenar também, né? O cinema existe há, sei lá, quantos anos. E ele sempre ensinou e ajudou a registrar a história. Então, assim... O cinema mudo, é uma curiosidade. O cinema mudo, ele tinha uma comunicação impecável. Genial. E também o reflexo da imagem, né? Dentro da caverna, que tinha um buraquinho. E a luz entrou e se projetou a imagem. Isso também é muito foda de se falar, né? Percebe como não tem como o cinema fugir disso? O Oscar já tem essas duas categorias, né? De documentário, longas de documentário e curtas de documentário. Acho que... E são documentários de cada vez mais qualidade e cada vez mais diversificado. A gente está em 2021, acho que foi em 2019. Um dos documentários mais incríveis, assim, que foi colocado foi sobre uma senhorinha que fazia mel de um jeito, tipo, que não se faz mais no mundo. E ela fazia isso só num lugar lá, não sei aonde. E, cara, como você ia saber disso se não fosse o cinema? Você não ia saber, porque você não tá interessado em saber como faz mel. Você vai lá, pega no mercado, bora. Agora, o cinema te dá essa oportunidade da vivência, da experiência através das coisas. E aí, não tem como a gente não passar a educação pelo cinema, né? A gente já se educou, a nossa geração, a minha geração dos anos 80, já pegou muitos valores do cinema, né? A gente vê, por exemplo, Forrest Gump. É o meu filme favorito. É um registro claro da história. Qual que é a proposta do ator? Marcar acontecimentos... registrar acontecimentos marcantes com um cara só, dentro da história de um cara, como se ele tivesse vivido aqueles fatos. Então, a criação da música Imagine, a Guerra do Vietnã, né, os Panteras Negras, que foram um grande movimento de resistência. É legal saber que existe muito filme B, fora os blockbusters que as pessoas estão mais acostumadas. Tem filmes B que tem muito conteúdo importante e educativo. Sim. O Daniel citou um filme, eu não vou me recordar agora. Da Coca-Cola. Que, cara, é incrível. Eu não cheguei a assistir ainda, mas só dele dar o resumo desse filme é incrível.
Não tem como. É explorar mais, explora mais. Vai nos filmes B. Acho que o Netflix tem muito filme B também. Muito. A comunicação educativa passa pelo cinema e vai passar cada vez mais. Assim. Eu mesmo, vira e mexe, tô vendo um filme B, A, que seja, blockbuster. Sempre um pedacinho eu consigo me inspirar para fazer alguma coisa. Exatamente. E outra coisa legal também de se falar é os outros países ganhando voz também, não só Isso é legal. os Estados Unidos, né? E no Oscar a gente viu muito isso, né? Começou no Parasita? Não. Foi bem antes disso. Cara, na verdade, O Parasita foi Oscar... disparado, né? É que o Parasita ganhou não só melhor filme, como ganhou melhor filme estrangeiro. Direção, eu acho. Não, eu digo, mas nessa situação de... Isso nunca tinha acontecido. Sim. Né? De um filme estrangeiro ganhar melhor filme. Isso vem muito de pressão também, né? Pela diversidade. Vem da pressão. E como você faz isso, né? Se comunicando. Você fala, não tô satisfeito com isso. Quero que vamos mais adiante. Porque só assim tá ruim, não me representa. E é outra coisa que a internet ajudou, né? Porque Total. mostra descaradamente o erro do Oscar em só selecionar certas coisas, né? Exatamente. Então, Parasita é um exemplo disso. E mesmo quando o Oscar esnoba, né? Usando o termo do próprio cinema, quando o Oscar esnoba algumas produções, elas ganham projeção maior, né? Porra, por que, por exemplo, bons filmes brasileiros, como, por exemplo, O Palhaço, que é um puta filme incrível, bem produzido, não Cidade concorreu. de Deus. Não, Cidade de Deus... Eles chegaram até... Concorreram, né? Chegaram no tapete vermelho. Não, Cidade de Deus... O Acerola contando... Como que é o nome daquele ator? O Acerola contando que Douglas... foi a primeira vez que andou de avião, sabe? Saiu da periferia, da Muito comunidade, foda. da favela E chegou isso... no Oscar, cara. Imagina a mentalidade... É incrível isso. E tudo isso é incrível. comunicação. E o cinema brasileiro vem crescendo, tendo umas produções incríveis, na minha opinião. A gente finalmente parou de comunicar só uma coisa do Brasil e começou a comunicar mais coisas, né? A gente parou E o Brasil tem uma história cinematográfica muito foda. O Brasil tem, tipo, Terra em Transe, do Glauber Rocha, que é disruptivo no cinema mundial. É aula de cinema para qualquer O José cineasta. Padilha introduziu aí, né, no cinema, um Tropa de Elite, que foi incrível. Incrível. Foi uma visão que as pessoas que não têm contato diretamente com a periferia teve ali, sabe, uma coisa incrível de se ver. O Brasil é muito grande. Tanto que ele sofreu ataques por conta E ele disso. hoje, se eu não me engano, ele mora fora ainda. Fora do Brasil. E a repercussão que aquilo causa só mostra que aquilo é bom. Se incomodou, Ele vai lançar outro filme. vai. Se eu não me engano, eu acho que é ele, né? O Vaza Jato. Eu acho que é. Nossa senhora. É. Vazando... Não, o Tropa de Elite 2, ele já no final falando dos políticos. E, cara, tá pra sair. Falando que o maior... Nem vou falar nada. Eu acho que vou quando ser esse cancelado. podcast for ao ar, talvez já esteja disponível o Brasil Paralelo. Que é... Ah, verdade. Vai falar Que sobre as é- queimadas, né? Vai falar sobre tudo que é fake news. Porque esse Brasil Paralelo é tão inteligente que ele foi pegar notícias específicas. Por exemplo, o Brasil está queimando, o Brasil está pegando fogo. Aí eles usaram fotos de outros países em outros anos para ilustrar isso. E, cara, e assim vai. E aí o cinema traz a verdade de uma forma muito lúdica, muito legal da gente A assistir. verdade contra a fome, assistem. A Verdade contra a Fome faz isso, Vai ficar né? piscando na tela. É uma produção incrível nossa e vocês têm que assistir. Por quê? Porque é uma forma fácil de absorver. O cinema é uma forma fácil das pessoas absorverem, né? Central do Brasil. Você sabia que existia lá a cidade do Josué Fontinelli de Paiva? Não. Mas existe. Bacurau. Nossa, Bacurau é incrível. Bacurau é um retrato do Brasil tão fora de série que as pessoas não têm a menor noção. Que, cara... Um filme que me comoveu fora de muito, série. que foi bem comunicativo e mostrou a realidade das famílias, de muita coisa, foi Caminho das Nuvens. Caminho das Nuvens é lindo Com o demais. Wagner Moura também, que ele saiu lá do norte, você chegou a ver. Saiu do norte, veio até o Rio de Janeiro
Pra procurar um emprego de R$1.000 que ele falava. Uma matéria que me toca bastante também é a Viúvas das Secas, né? Que também Incrível. é outra coisa. E é uma coisa... E assim, é um negócio que acontece até hoje, pelo que parece, né? O Viúvas da Seca, que é o grande Case. o grande case do João Batista Olive, que é um dos maiores jornalistas do Brasil, e para mim um dos maiores jornalistas do mundo, porque ser jornalista não é só saber noticiar, né? É saber contar uma história. Por que você quer ser jornalista? Porque eu quero contar histórias. Tem gente que sabe, tem gente que não. O João sabe contar história como ninguém. Ó, a gente vai falar do Viúvas da Seca, mas uma vez eu vi ele fazer uma reportagem sobre melancia, cara, eu chorei. Ele conseguiu humanizar a produção de melancia de um jeito que, cara, só um jornalista muito foda consegue fazer. E junto dele tá o Zé Hamilton Ribeiro, que foi correspondente de guerra na Guerra do Vietnã. E ele conta... Ele também é jornalista? O Zé Hamilton, Sim. o maior desse país, É. junto do João Batista. Os dois estão ali, ó. Um do lado do outro. E o João e o Zé Hamilton são muito amigos. E o Zé Hamilton se inspira no João e o João se inspira no Zé Hamilton. Né? O João não admite isso, mas o Zé Hamilton também admira muito o João, porque o João é o fã número 0 do Zé Hamilton. E o Viúvas da Seca, o João viu uma realidade que ele precisava comunicar. E ele comunicou isso não por ele. Ele começou a contar a história. Mas isso é uma outra grande característica de um bom jornalista, quando ele deixa o personagem contar a história. E quem contou a história do Viúvas da Seca foram as Viúvas da Seca. Quando elas falam, meu marido morreu, não tenho mais nada. Quando aquele molequinho fala, esse aqui é o azulão, meu cavalo. É um ossinho de um animal, morreu pela seca. O João não contou isso, o João deixou o moleque contar. Quando o João deixa o moleque contar e ele se emociona e ele permite que a emoção dele fique ali registrada, tá posta a história. Você não precisa florear. Tá posta. Deixar o personagem contar a história, cara, isso é a generosidade da comunicação. Isso é muito louco. E ele conta que teve cenas que foram tiradas, foram cortadas pelos diretores da Globo, porque senão ia ter uma rebelião no dia seguinte. Exato. Isso é muito louco também, porque e era uma cena forte, que era, eles fechavam, tava na escola, eles cantando o hino, e depois fechava na bandeira do Brasil e aí finalizava. Tipo, e as crianças estavam lá na escola sem comer, porque não tinham o que comer, né? E aí, imagina, estavam lá estudando, com fome, cantando o hino do Brasil. E aí depois fecha na bandeira. Era uma cena que, nossa, ia ser... Forte demais. Vocês conseguem imaginar... E era o final, tipo... E mesmo sem essa imagem, tocou muita gente. Imagina com isso. Meu Deus. Imagina a coragem que precisa ter pra fazer isso. Não dá pra explicar. Ele não consegue explicar isso sem chorar. Então, Você contando já tá quase chorando. porque a comunicação, ela tem um poder de mudança. A gente saiu de uma ditadura no Brasil porque a gente teve jornalistas extremamente competentes que morreram no exílio ou que foram torturados, muito torturados. O João viveu isso. O João viveu essa revolução. A comunicação, ela revoluciona. E, cara, você tem que ter uma coragem para falar o que precisa ser dito, que não é qualquer pessoa que fala. É você saber que jornalistas desse país tinham que fazer distribuição de folhetim, né, jornalzinho pequenininho, de madrugada, para começar a mudar a cabeça das pessoas, um trabalho de formiguinha para a gente sair de uma ditadura. A sua mãe saiu na capa do jornal de diretas já, pedindo eleição direta já. A gente sabia por que a gente estava indo para a rua. Os jornalistas daquela época sabiam que eles estavam pedindo. A mídia tinha um senso crítico que se perdeu hoje. Hoje a gente só quer criticar, a gente não quer mais apurar.
E precisa acabar. O jornalismo, ele tem a obrigação de ter um senso crítico apurado. O jornalismo é o que baliza a sociedade. Você não se pode banalizar a informação. Então, morreu por bala perdida. Quantas vezes um jornalista hoje em dia tem que dar essa notícia? Inúmeras. Cara, tá certo isso? Não. Mas por que a gente dá? Porque não é mais pra acontecer. E se antes acontecia com 10 jovens e hoje acontece com 100 jovens, alguma coisa tá errada. Então, nossa obrigação é falar. Se a gente tá produzindo e estão falando que a gente tá desmatando, a gente tem que falar. A gente tem que falar. A comunicação, ela é revolucionária. O jornalismo é revolucionário. Ele não só registra, ele cobra. Ele denuncia. Ele aponta. Derrubou um presidente nos Estados Unidos. É um dos casos mais clássicos do jornalismo, o caso Watergate. Assistam o filme Todos os Homens do Presidente. Vocês querem saber de comunicação? Assistam esse filme. Existe um caso no Brasil chamado Caso Escola Base. Pegaram uma escola em São Paulo, umas 2 crianças, acho que uma criança tinha sido sexualmente abusada e disseram que eram os caras da escola, os donos da escola. Os donos da escola, até hoje, têm trauma. Jogaram coquetel molotov dentro da escola. Picharam a escola, destruíram a vida dessas pessoas. Porque a mídia fez um estardalhaço em cima do caso. Se provou que eles não tinham nada com isso. Eram pessoas de bem. Só que a nota do julgamento, falando que eles eram inocentes, foi desse tamanho, real. E as manchetes sobre abusadores da escola base eram gigantescas. No momento onde não existia internet para você procurar uma segunda opinião, existiam aqueles jornais. Então veja o poder que pode ser ruim da comunicação. É muito sério ser comunicador, né? E também, e trazendo um pouco mais para antigamente também, tem essa questão de pensar fora da caixa. O Aristóteles era muito isso. Ele foi um comunicador e um pensador, né? Meu avô fala bastante disso também, dele. E ele foi exilado por conta de pensar diferente, né? Então, volta mesmo naquela mesma questão dessa faculdade, né? De ser você, de você ver as coisas acontecendo na sua frente. E você não vai seguir o que as pessoas acham certo, né? Você quer falar e quer mostrar a verdade. Até hoje ninguém é aceito por pensar fora da caixa. Não é. E é o que eu falei, é preciso muita coragem para ser você, né? E eu só assumi de fato a minha essência e falei, não, eu vou ser essa jornalista porque eu trabalho pro João. É isso que eu queria falar, porque jornalista, todo mundo vê, tem que ser aquela pessoa bonitinha, tem que estar de terninho, e você... Quebrou esse tabu. Quebrou completamente. Você é jornalista do agronegócio, você trabalha, faz boletins diários. Do jeito que eu tô aqui. No informativo, desse jeito. Com um moletom, com uma carinha, um emoji na Pois na frente. O emoji, né? O emoji é uma coisa dos anos 90, senhores. Então, né? assim... Vocês não sabem, o emoji surgiu faz muitos anos. Aí eu te pergunto, para ser bem comunicativo, você precisa ser bonito? Não. Você precisa estar formalmente vestido? Não. A única coisa que você tem que ter é respeito pelo fato, pela notícia, e respeito com a tua audiência. Obviamente que eu não vou aparecer para dar notícias de qualquer jeito. Mas uma vez eu tive que dar uma notícia da morte de um ditador na Líbia ou no Irã, com uma camiseta, uma das minhas preferidas, que eu tenho uma loucura por camiseta, do filme Curtindo a Vida Doidado. O Ferry estava aqui e eu falando, morreu nesta segunda-feira o ditador... Não sei se era o Gaddafi, acho que era... Não era o Gaddafi, era o Mubarak, sei lá. Eu não vou lembrar agora o nome do homem. Morreu na segunda-feira com uma camiseta do Curtindo a Vida Doidado. Cara, você estava planejado para fazer aquilo? Não. Mas então por que você não tá sempre de camiseta preta ou branca ou lisa para não correr esse risco? Porque você não é formal. Não sou Você formal. não adere isso. E eu confio em cada sílaba do que eu falo. Porque é isso que é importante. Você precisa carregar aquilo que você é. Se eu desse a notícia, morreu o cara, ele ainda bem, porque ele era um ditador sanguinário. Não importa. A minha opinião não importa para as pessoas que estão me ouvindo. O fato é o fato. Então, inclusive o João falou.
Porque eu tentei botar um terninho, botar uma camisa todo dia. Eu tentei entrar numa caixinha. Não deu. Inclusive, você comentou uma vez que há 11 anos atrás, quando você veio fazer entrevista no Notícias Agrícolas, você veio totalmente formada, vestida com um terninho, com salto. E Eu vim de depois... tênis. Eu peguei o ônibus e vim de tênis. Porque você não dava de salto. Não ando até hoje. Vim de tênis. Não existia tênis altinho que nem existe. Porque se existisse, eu já tinha vindo. Só que a minha mãe dizia, não, você tem que... Carolina, pelo amor de Deus, vai de tênis. Eu falei, tá bom, mãe. Mas nem se estiver limpo? Ela falou, nem se estiver limpo. Eu vim de tênis com o salto na bolsa. Cheguei aqui, posso ir ao banheiro? Pode. O Daniel já vai te receber. Legal, fui no banheiro, botei o salto, botei o blazer, pode ir. Não era eu. Só que eu fui compensando do outro jeito. A gente volta no assunto comunicação. da comunicação de entrevista de emprego. Você tem que ser você. Tem. Não tem que vestir a máscara, vestir a roupa. Tem que ser você. Tem que Porque ser. sendo você, você vai se tornar uma pessoa melhor. A mensagem vai ser essa. passada. Sim. Se você cria um personagem, uma hora você não aguenta sustentar aquilo. O papo tem que ser reto. A mentira sempre aparece, né? Não, e o papo tem que ser reto. Essa sou eu. Você me quer dessa forma? Isso vale pra qualquer coisa. Enfim, a comunicação ele é muito abrangente. Tem muitos assuntos, tem muita vertente. Não sei se é isso o nome. Já fica o convite para você voltar para a gente conversar sobre outras vertentes de comunicação. Falar sobre comunicação diretamente para as mídias sociais, que é o maior consumo hoje em dia. A gente também vai convidar o Alexandre Horta, que é um grande jornalista também no agronegócio. Talvez o maior Sim. jornalista do agro brasileiro hoje, junto do João. Você também. Você também entra nesse patamar. Isso aí não sou eu que estou dizendo. Eu acho que sim. E modéstia à parte, né? Ainda bem. Mas enfim, qual que é o seu papo reto para quem quer ser um comunicador, para quem é influenciador, para quem está estudando jornalismo, que é a sua área hoje, qual que é o seu papo reto? Para quem quer se informar corretamente. Exato. Qual que é o seu papo reto para passar a comunicação correta para todo mundo e ser uma pessoa melhor? Cara, a comunicação é sinônimo de verdade. Seja daquilo que você quer passar sobre você ou sobre aquilo que você precisa passar sobre outra coisa ou outra pessoa. Comunicação é verdade, é essência. A notícia precisa ser respeitada, o fato precisa ser respeitado e a sua essência também precisa ser respeitada. Então, o meu papo reto é esse, é verdade. Qualquer coisa que você vá comunicar, comunique com verdade, com responsabilidade. Não dá para fazer diferente. Você quer se informar bem? Busque informação responsável, bem apurada. Entenda de onde vem aquela informação. Confronte aquela informação. A comunicação é confronto de dados, né? E para você ser comunicativo, é ser verdadeiro. Não dá para você comunicar aquilo que você não sabe e nem se sentir desconfortável. Você precisa estar confortável. Você precisa estar num lugar onde você caiba, falar do seu jeito, com respeito à notícia, com respeito ao teu ouvinte, ao teu telespectador, ao teu, a pessoa que está te acompanhando na internet. Você precisa passar a verdade. Você não passa a verdade. E desconfortável você não passa a verdade. Quando você está mentindo, você está desconfortável. Quando você está criando uma outra situação, um outro você está mentindo. E, cara, você precisa falar tudo com verdade. Se está pautado na verdade, você vai para frente. Não tem outro caminho. Did it.